Classificação das funções, né? A classificação das funções, ela é basicamente classificada em 3 tipos básicos, mas também tem um caso que ela não é nada, tá certo? Então, a função pode ser injetora, sobrejetora e bijetora, tá certo? Ou ela pode não ser nada disso, tá bom? Então, primeira coisa, né? Quando é que uma função vai ser sobrejetora? A regra é sempre o seguinte: para classificar sua função é sobrejetora, ou bijetora, ou injetora, tanto faz, vocês agora não vão mais olhar para o domínio. Por quê? Porque como é uma função, essa classificação só vale se for para uma função. Por isso que eu disse assim a vocês, quando ela não for nada, é porque ela, por exemplo, vai ser uma relação, então ela não tem classificação. Então, para ganhar uma classificação, ela tem que ser necessariamente uma função. Sabendo que isso é uma função, aí vocês vão olhar para o contradomínio, tá certo? E aí vocês vão fazer a primeira pergunta, que é o seguinte: como é que eu sei que a função é sobrejetora? Necessariamente o contradomínio tem que ser igual à imagem, tá certo? E o que significa isso? É vocês terem, por exemplo, esse grupinho aqui, ó, e o contradomínio ser igual à imagem. Eu posso repetir os elementos. Eu poderia, por exemplo, aqui tá bonitinho, né? Eu tenho a mesma quantidade de elementos do contradomínio, a mesma quantidade do domínio. Mas eu poderia, por exemplo, nesse caso aqui, no contradomínio ter só o número 3 e todas as setas irem para o 3. Aí vocês vão perguntar assim: existe esse tipo de função? Alguém consegue saber a representação dessa função? A função constante, tá certo? Então, a função constante, não importa qual o valor do domínio, ela sempre vai estar ligada a um único elemento da imagem, a função constante. Vocês vão ver lá na frente que ela é mais uma coisa, mas por enquanto o que vocês sabem é que ela é sobrejetora, tá certo? Segundo caso, ó, isso é uma função sobrejetora? O 10 não tá sobrando, tá sobrando. Então, essa aqui não é sobrejetora, tá certo? A imagem é diferente do contradomínio. Então, a sobrejetora necessariamente tem que ser a da esquerda. Então, olha, necessariamente nas funções sobrejetoras nunca pode sobrar elementos no conjunto B. Aí vocês vão perguntar, e no conjunto A? Se sobrar, aí nem função é. Então, se não é função, não tem nome, não tem classificação, é só uma relação, tá certo? Então, olha para o contradomínio e não pode sobrar elemento lá.